Bom dia, irmãos, graça e paz. Feliz ano novo. Não encontrei, não tive o prazer de encontrar nenhum dos irmãos, não é por conta dessa reclusão que estamos vivendo, mas quero desejar aqui o meu feliz ano novo, não é para todos os irmãos, que seja um ano de bênção, não é que seja um ano tranquilo, um ano em que a igreja venha a crescer ainda mais em graça, em conhecimento e também em número, não é? Porque assim acontecendo, a gente sabe que estamos levando a mensagem do Evangelho, que mais pessoas serão alcançadas pela graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 de Apocalipse. Portanto, estaremos encerrando o livro de Apocalipse hoje. Não é? O tema da nossa lição de hoje é a revelação final. Sugiro que você pegue sua Bíblia, abra comigo, acompanhe junto comigo aí na sua casa, não é? E domingo que vem nós daremos então início a uma nova revista. Estudaremos então o livro de Gênesis, que é também um livro muito interessante. Confesso que mais simples, não é? Porque Apocalipse é um pouco mais complicado, mas se está na Bíblia para nós estudarmos também, porque aqui nos traz normas, nos traz instruções, nos traz promessas, advertências, não é? Que precisamos conhecer, que precisamos seguir, não é? Então, é um livro importante para nós e que precisa também ser estudado, e hoje vamos então encerrá-lo nesta manhã. Antes de entrar na nossa lição, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens nos sustentado, Senhor, tu tens cuidado da tua igreja, ó Pai. Muito obrigado porque neste ano que passou, Senhor, nós vimos o teu cuidado, Senhor, com a vida da Pieba, Senhor, com a vida dos seus membros. Nós podemos ver, Senhor, o teu cuidado de uma forma muito especial, Senhor, e te agradeço por isso, Senhor. Te louvo, ó Pai, por isso, Senhor Jesus. Quero te apresentar também esse novo ano, ó Pai, que se inicia, Senhor, que seja um ano abençoado, Senhor Jesus, para a tua igreja, assim como para nós, para os nossos familiares. Em nome de Jesus, continua a nos guardar, a nos proteger, Senhor, a nos guiar, a nos conduzir em tudo, Pai querido. Nesse momento, de forma especial, ó Pai, eu quero te apresentar esta aula, Senhor, desta manhã. Me conduza, Senhor, aqui na ministração dela, ó Pai, que as coisas que eu estudei, as coisas que eu pesquisei, que eu consiga me lembrar, ó Pai, me conduza aqui neste momento, Senhor. Assim como também, Senhor, a pessoa que está do outro lado ouvindo, ó Pai, que os olhos do seu coração, Senhor, estejam abertos para que possa entender a tua palavra, Senhor, compreender, praticar, ó Pai, em nome de Jesus, que possa vir a guardar no seu coração, assim como a tua palavra nos orienta. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Como falei, o tema da lição de hoje é a revelação final. É a nossa 13ª lição, portanto a última dessa revista. Não é? Então, nesses 3 meses, não é? Nós estudamos o Apocalipse e podemos ver de uma forma mais clara, não é? A gente pôde estudar, desmiuçar um pouco mais o livro. Eu sei que ficaram muitas dúvidas ainda, não é? Alguns questionamentos, o que é extremamente natural, porque o livro de Apocalipse é um livro que traz muitas simbologias, é um livro que não é de fácil entendimento. Como falei na aula passada, é um livro até onde os teólogos, não é, pessoas que estudam, que têm doutorado em teologia, que são pessoas inteligentes, que são pessoas tementes a Deus, que têm o Espírito Santo, e mesmo assim ainda tem divergências quanto a alguns temas desse livro, mas precisamos entender e focar naquilo que podemos entender, não é? Esse livro nos traz muitos ensinamentos, esse livro nos traz normas, nos traz advertências, esse livro nos traz promessas para nós. Não é um livro que, como já vimos, não precisamos ler
nos assustando ou com alguma tensão, não é? Nós entendemos que nós, como salvos, nós, como redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, que temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, nós sabemos aqui, nós temos aqui então o que está preparado para nós, não é? O novo céu, a nova terra, como será o nosso futuro, seja na vinda de Jesus Cristo, ou seja quando a gente for chamado, não é? Quando Cristo nos chamar para a glória, então teremos então esse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há o que temer, não é? Se você é salvo, se você tem o seu nome escrito, tem a certeza da salvação, que tem o seu nome escrito no livro da vida, não há o que temer, não é? Temos que ler esse livro e procurar aqui as coisas, as bem-aventuranças, né? Temos 7 bem-aventuranças aqui que podemos estudar e que nos traz, que nos encoraja, não é? E que nos traz alegria, não é? As bem-aventuranças são pessoas felizes, bem-aventurados, não é? Então, é um livro interessante, não é? É um livro difícil, mas é um livro interessante. É um livro que desperta em nós o desejo de conhecer um pouco mais, não é? Quando você lê de uma forma geral esse livro, você tem então a necessidade de parar e de ler capítulo por capítulo, não é? Observar alguns comentários e tentar entender, se possível procurar o pastor, se tiver alguma dúvida que não consiga esclarecer, procura o pastor, não é? Não abra o primeiro vídeo que você vê no YouTube, porque, como já vimos, existem alguns pontos de vista diferentes sobre o livro, então para que você não tenha confusão, para que a sua mente não fique confusa, né? Sugiro que você procure o nosso pastor, que aí ele sabe nos conduzir, ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas, não é? Ele sabe nos conduzir de uma forma adequada sobre a visão desse livro, não é? É um livro que nos traz a expectativa da volta de Jesus Cristo, não é? O grande ápice desse livro, não é? A volta de Jesus Cristo, e nós precisamos estar ansiosos por essa volta, não é? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Precisamos ansiar pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Apocalipse aqui nos ensina, nos dá assim até nos deixa com sede de amar mais a Deus, de servir a nossa igreja, não é? Entendendo que nós somos igreja, que a igreja funciona por nós, não é? Nós fazemos a igreja funcionar, nós somos o instrumento de Deus aqui na terra, para que propague o seu reino, para que o seu reino cresça, não é? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E o trabalho precisa caminhar, então cabe a mim e cabe a você desenvolver esse trabalho, não é? É trabalhoso, eu sei que é, não é? Mas assim, às vezes a gente quer ficar em casa, a gente quer só sentar, não é? Esperar que alguém faça, mesmo que esse alguém esteja cansado. Mas você diz, eu estou cansado porque e sempre vê só o seu ponto de vista. E nós como igreja, não é? Nós aprendemos aqui também a importância de trabalharmos na igreja pela edificação do reino, não é? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa graça irresistível. Então, cabe a mim e cabe a você, enquanto Igreja de Cristo, propagar o evangelho dele. E fazemos isso também trabalhando na igreja, não é? Nós podemos, então, aqui aprender a amar mais a Deus e também a servir a igreja. E nos deixa também com um tom de urgência em anunciar Jesus Cristo, não é? Para quem ainda não o conhece. Porque, como vamos estudar hoje no capítulo 22, ele nos adverte por diversas vezes que ele breve vem. Ele breve vem buscar a sua igreja, não é? Então, precisamos, como Igreja de Cristo, propagar esse evangelho para que mais pessoas possam ser alcançadas e que a graça irresistível de nosso Senhor Jesus Cristo alcance essa pessoa e ela também venha, não é? A ser salvo, a ter o nome escrito no livro da vida. Então, vimos aqui que no começo, não é, desse livro, no começo das nossas lições, nós vimos que Cristo conhece a igreja, não é? Então, eu como igreja, você como igreja, não tem como a gente disfarçar para ele alguma coisa, não tem como a gente fingir para ele alguma coisa, porque ele nos sonda, como a sua palavra nos diz, e
Ele e sondar tem aquele tom de escanear, não é? De escanear, ele nos escaneia. Então não há nada em mim que escape, não há nada em você que ele não saiba, que ele não conheça. Não é? Eu posso fingir para alguém, mas para Deus eu não consigo fingir, porque como vimos aqui, não é, nas 7 igrejas, né, se tinha uma coisa que ele repetia nas 7 igrejas era eu conheço, não é? Então Jesus conhece a sua igreja, Jesus nos conhece. E o crivo, não é, o critério que ele usa não são os nossos critérios, é o critério dele, é o crivo dele. Não é? E como vimos para essas 7 igrejas, ele teceu elogios, ele teceu críticas, não é? Ele teceu uma correção, um julgamento, uma promessa. E vimos também assim que ele não gosta de meio termo, não é? Observamos isso no começo das nossas aulas. Ele não gosta de meio termo, como ele fez com a igreja de Laodiceia, apesar de ser uma igreja rica, apesar de ser uma igreja que aos olhos humanos era uma igreja bem-sucedida, não é? E ele, passando pelo crivo dele, ele vê e ele diz que aquela é uma igreja mais ou menos, que aquela é uma igreja que é morna, que nem é quente e que nem é frio, não é? Como vimos no capítulo 3. E ele diz até, Jesus diz, quem dera que você fosse frio, quem dera que você fosse quente, mas como você é morno, como você é mais ou menos, como você é meio termo, como você é um pé cá e um pé lá, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então aqui nós já tiramos uma lição extremamente importante para nós, para mim e para você enquanto igreja, não é? Não adianta, como vamos ver hoje mais para frente aqui no capítulo 22, quando Jesus diz, né, o que é sujo, se suje mais, não é? O que é injusto, continue a fazer injustiça, o que é imundo, continue a ser imundo, mas o que é justo, continue a praticar a justiça, o que é santo, continue a santificar-se. Porque Jesus não gosta de meio termo, não é? Se temos uma coisa que aprendemos aqui, uma das coisas que aprendemos aqui em Apocalipse é que Deus não gosta de meio termo. Não podemos ser mais ou menos. Temos que ser, não é? E como salvos, como santos, precisamos nos santificar cada dia mais. Porque como vimos aqui nesse versículo, o mundo tem feito seu papel muito bem, não é? Se a gente for olhar no mundo, o mundo caminha cada dia para o pior. Então, o que é imundo tem ficado cada dia mais imundo. Mas e a igreja de Cristo? E eu como igreja? Eu tenho evoluído na santificação, não é? Eu tenho praticado uma justiça ou eu sou o mesmo crente que eu era 15 anos atrás? Eu sou o mesmo crente que eu era 10 anos atrás? Ou teve uma evolução? Porque precisa ter uma evolução. Nós estamos caminhando para a santificação. Nós estamos caminhando para sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Então, da mesma forma que a gente observa no mundo essa evolução contrária, não é? Essa evolução para o mal e caminha a passos largos, como vemos, não é que nós, como igreja, também venhamos a caminhar dessa mesma forma, mas que para a justiça, para a santificação, como a palavra de Deus diz, porque Deus não gosta de meio termo, Deus não gosta de morno. Precisamos ser, e precisamos ser por completos, porque Ele nos quer de todo o coração, de todo o entendimento. Quer que assim nós o amemos de todo o coração e de todo o entendimento. Portanto, né, como vimos aqui, Apocalipse, João escreveu a princípio para as igrejas da Ásia Menor, não é? Porque sofriam perseguição, estava sendo extremamente perseguida no primeiro século. Inclusive, como sabemos, como estudamos, João estava na ilha de Patmos por conta de perseguição religiosa. Então, ele foi para lá por conta de perseguição religiosa. Então, aqui, mas observamos em Apocalipse que não serve apenas para consolo da igreja perseguida do primeiro século. É um livro que nos serve também como lição, não é? Para a igreja de Cristo, desde aquela época do primeiro século até quando Cristo vier, vai servir para a igreja. E vai servir, porque nos traz promessa, nos traz admoestação, nos traz normas, não é? Nos traz um Deus que governa sobre a história, não é? E que vai levar essa história para a consumação.
em Cristo Jesus. Então, apesar de ser um livro com muitos elementos simbólicos, que usa imagens visuais, mas nos permite ter a visão teocêntrica da história. Cristo está no centro, não é? Então, muitas coisas que são faladas, inclusive em Gênesis, como a história da serpente que vemos, não é? Em Apocalipse, que a serpente é o próprio diabo. Vemos também a árvore da vida falada em Gênesis. Não é? Porque a Bíblia, ela casa, os 66 livros da Bíblia, eles são ligados, não é? E o centro disso tudo é Jesus Cristo, como sabemos. Então, a nossa lição aqui traz como texto áureo o verso 5 do capítulo 22, que diz assim: Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. A nossa lição aqui nos complementa que Apocalipse termina com a afirmação de que Jesus virá. Pois nesse dia se cumprirão a revelação sobre o destino de Satanás e dos incrédulos. Neste dia, os salvos serão recebidos para habitar com Deus e o seu Filho Jesus, o Cordeiro, para sempre. E a lição aqui nos lembra que esse dia será glorioso, que esse dia será vitorioso, tanto para Cristo quanto para a sua igreja. A nossa lição vem com 5 tópicos. O primeiro tópico dela fala o seguinte: a revelação digna de confiança. Isso está no verso 6 do capítulo 22. E o verso 6 diz assim: Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Então o anjo traz aqui a João a fidelidade, a veracidade dessa palavra. Não é? Desde o começo. Não é? Quando num domingo, João lá na ilha de Patmos, já velho, exilado, não é, por perseguição religiosa, e num domingo então, ele vê, tem essa visão, aparece ali o anjo, e Jesus Cristo começa então a lhe passar instruções, pedindo para que ele escrevesse, não é, nesse livro e deixasse para nós registrado. E hoje nós temos o privilégio de ter esse livro, não é, escrito com as palavras do próprio Jesus Cristo. Claro que a palavra de Deus, a Bíblia inteira não é, como sabemos, e como lemos aqui agora, ele instruiu os profetas, não é, para escrever a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda escrita. Inclusive o mesmo Deus, não é? O mesmo Deus, o Espírito dos profetas, que enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Então, todas as profecias que aqui estão foram passadas pelo Espírito de Deus, não é? E transcritas para nós. Mas o livro de Apocalipse, como dizem Apocalipse 1, não é? É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Então, temos o privilégio de ter esse livro em nossas mãos e precisamos estudá-lo, entendê-lo e praticá-lo e obedecê-lo, não é? Então, como vimos aqui, Jesus está dizendo que essas palavras contidas aqui, registradas aqui, elas são fidedignas. Não é a palavra de João, é a palavra de Deus e elas são verdadeiras. Ele testifica aqui a veracidade dessas palavras. Não é? Essas palavras não vieram de João, como falei, mas do Senhor Deus, o Deus do Espírito dos profetas, se referindo então ao modo como Deus falou com os profetas desde Gênesis até agora Apocalipse. É o Senhor falando através dos profetas. Não é? Então, esses 66 livros são a palavra de Deus contida aqui, e ela é fiel e verdadeira. Não é? Porque o Senhor enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Então, essas palavras são dignas de confiança. Não é? As profecias, os mandamentos são revelados para serem aceitos e obedecidos. Não é? Não adianta apenas a gente ler. Não adianta apenas a gente ler e querer praticar só um pouco, não é? Só pegar aquelas partes que nos interessam, só pegar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais simples para nós. Não, a palavra de Deus,
ela é completa, não é? E ela é a revelação de Deus para nós. E traz aqui então advertências, admoestações e regras e normas para serem seguidas, não é? Por um Deus que é amor, não é? Mas que também é justiça e que virá julgar pelas obras, não é? Como estamos estudando aqui no livro de Apocalipse. Então, como vemos aqui, João registra como aqueles que leem o livro de Apocalipse devem se sentir. Ele enfatiza então a sua verdade, que devemos estar prontos a aceitá-la como digna de confiança. Temos que estar pronto para entender que aqui a palavra de Deus não é uma palavra de homem, é a palavra de Deus. E que aqui as normas e as regras e as instruções aqui presentes nesse livro precisam ser seguidas por nós, que somos servos, não é? Ele é o Senhor e nós somos servos. Então aqui está as instruções para nós, que somos servos de Deus. O segundo tópico da nossa revista fala o significado do breve. Isso está no verso 6 e no verso 7. O 6 já lemos, não é? Vamos ler o verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A nossa lição aqui nos traz que João declara que ele foi comissionado, não é, pelo mesmo Deus que havia inspirado os antigos profetas para mostrar as palavras que em breve devem acontecer, não é? Como fala no verso 6 que eu tinha lido anteriormente. Isso é, o que muito em breve aconteceria e seria cumprido, não é? Ao longo do tempo. E depois seria completado. Não é? Tem uma parte aqui, então, que aconteceu parcialmente na época da igreja perseguida do século I, não é? E vem ao longo do tempo acontecendo e ainda não está completo, não é? E vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, como vimos, ela é fiel e ela é verdadeira. E aqui, como vimos também, fala que são as palavras, as coisas que em breve devem acontecer. Não é as coisas que em breve talvez aconteçam, é as coisas que em breve devem acontecer. Então nós temos a certeza que o que está aqui escrito vai acontecer, porque essa palavra é verdadeira. Então aqui a nossa lição continua: venho em breve, né, que Cristo virá sobre uma manifestação notável, todo olho vai ver, não é? Todo mundo vai ver. E todos estão, todos esses passos, não é, que tem aqui descritos em Apocalipse, as coisas que vêm acontecendo, é uma preparação para o caminho da última vinda para o julgamento final, não é? Porque, e continua aqui dizendo, bem-aventurado, feliz é aquele que guarda, sem aumentar ou diminuir, os ditos da profecia desse livro. Então, essa palavra aqui que fala de guardar, não é? Bem-aventurado aquele que guarda, é guardar no coração. Assim como fala em Salmo 119, 11, não é? Que diz que guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É de entendimento, não é? De você ler, de você conhecer, de você saber o que está escrito aqui e de você guardar. Não é guardar em qualquer lugar, é guardar no seu coração. Não é? Guardar no seu coração, o momento que você precise dessa palavra, essa palavra vai estar diante de você, no seu entendimento, no seu coração, não é? Para você não pecar contra Deus. Então aqui está, como vimos já em 2 Timóteo, não é? Que fala que toda a escritura, 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura serve para o ensino, para a admoestação, não é? Aqui para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente orientado para toda boa obra. Então, tudo o que nós venhamos a fazer, tudo que eu venha a fazer, tudo que você venha a fazer em qualquer área da nossa vida, aqui temos instruções que nos habilita para fazermos de uma forma perfeita, que é o que tem aqui dizendo, é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
Precisamos ler essa palavra, precisamos guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Deus, para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, para que a gente saiba o que nos espera, para que a gente conheça as promessas de Deus para a nossa vida, para que a gente conheça as normas e as regras que precisamos seguir, para a gente conhecer os mandamentos de Deus para nós, não é? Para a gente saber o que Deus espera de nós, para a gente saber conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus para isso. Precisamos entender, guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. Essa palavra precisa estar armazenada em nós, precisa estar armazenada no nosso coração. Precisa estar diante de mim, precisa estar diante de você, para que ela seja lâmpada para os nossos pés, para que ela seja luz para o nosso caminho. Mas para que isso aconteça, a gente precisa conhecer, não é? Ela precisa estar de uma maneira clara diante de nós e guardada em nosso coração. Porque aí felizes são os que guardam, não é isso que a Bíblia diz aqui? Felizes os que guardam, que praticam as palavras desse livro. E o que Deus pede para mim, o que Deus pede para você, não é uma coisa pesada, não é? Porque Cristo veio aqui, ele foi 100% homem, ele passou pelas coisas que nós passamos, não é? Sofreu as piores adversidades que passamos, não é? Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas dores, ele sabe o que é difícil para nós, ele sabe o que é mais fácil, o que é mais difícil, ele sabe aquilo que dói, ele sabe de todas as coisas, não é? E ele não nos pede nada pesado. Nós somos criaturas de Deus, um Deus que nos fez com a sua própria mão e que, como diz em Salmo, que sonda, não é? Que nos conhece desde o ventre, desde quando a gente não tinha nem osso no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia quando éramos apenas criaturas informes. Não é isso que diz o Salmo? Então, Deus já nos conhecia e nada, Ele não vai nos pedir o que é pesado para nós. Se Ele pede para mim, se Ele pede para você, se Ele coloca instruções, se Ele tem normas claras para nós, para que nós venhamos a seguir, não é pesado para nós. Não é? Precisamos, então, renunciar à nossa carne. Precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida enquanto igreja pessoa, eu igreja, enquanto igreja comunidade, para que assim a gente venha a evoluir em graça, em conhecimento, não é? Como a palavra de Deus nos orienta. Mas para isso eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso ler, eu preciso conhecer e eu preciso guardar no meu coração, para que quando vem a adversidade, para que quando eu precise fazer alguma coisa, precise tomar alguma decisão, eu conheça a palavra de Deus por ela estar guardada em meu coração, não é? Diante de mim, sendo luz para os meus pés, sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, aqui então vamos para o terceiro tópico da nossa revista, que são as recomendações enquanto guardamos. Isso está no verso 8 ao verso 13. Vamos ler? Do verso 8 ao 13 diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo de Deus, assim como você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Disse-lhe ainda: Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo a fazendo injustiça, continue o imundo a ser imundo, e o justo continue a praticar a justiça, o santo continue a santificar-se. O 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Antes de entrar aqui no que a nossa lição fala, eu queria ressaltar aqui esse versículo 8. Não é? Eu achei interessante, já tinha lido, mas queria passar, achei interessante, porque João mesmo fala, não é? João aqui, no verso 21, ele tinha visto o novo céu, a nova terra,
e agora ele está num diálogo com um anjo, e às vezes o próprio Jesus fala aqui, não é? Então o anjo diz, acabou, agora escreve isso, acabou, essas palavras são fiéis e verdadeiras, não é? E acabou a visão. Então João ali maravilhado, o que é que João faz? João se prostra aos pés do anjo para adorar o anjo, mostrando aqui a fragilidade humana, não é? O apóstolo amado, João, aquele que reclinou a cabeça no peito do mestre, não é? O João, o apóstolo que conhecia Jesus Cristo, o apóstolo que conhecia os mandamentos e sabia que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que não pode ter outro Deus, não é? Você não pode se prostrar nem por criatura do céu nem na terra. E João sabia disso tudo, mas aqui mostra o que é a fragilidade humana. João, ele estava, apesar dele ter tido essa visão, não é? Dele ter visto o anjo, mas ele era humano, como eu e como você. Não é que comete falhas e que comete deslizes, e aqui mostra um deslize de João. Não é? A fragilidade humana, mesmo João sendo um homem que recebe a maior porção da revelação de Deus. João aqui se prostra num vacilo, não é? E o anjo repreende imediatamente. Imediatamente o João lembra a João, oh, eu sou um anjo, eu sou conservo seu, eu sou criatura igual a você, não é? E só quem merece adoração é o próprio Deus. E João aqui então escreve isso, mostrando a sua fragilidade humana, não é? E aqui a nossa lição então continua falando que a vinda de Jesus Cristo é uma realidade, né? E que a igreja deve permanecer firme e zelosa na proclamação do evangelho para a salvação dos perdidos. E aqui a nossa lição nos traz então 3 advertências que precisam ser observadas. A primeira é a revelação do Apocalipse é de caráter divino, não é? A segunda é o tempo está próximo, e o terceiro, a vinda de Cristo será de uma forma repentina. O primeiro, a revelação do Espírito é de caráter divino. Isso está baseado no verso 6 que já lemos, né? Que diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras, mostrando aqui que a sua mensagem é absolutamente verdadeira, não é? Quanto os profetas do Antigo Testamento, pois a fonte é a mesma, é Deus, não é? O mesmo Espírito aqui, como diz no verso 6, aqui, ó, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo a mostrar as coisas a seus servos, as coisas que em breve vão acontecer. Então, o livro inteiro, a Bíblia inteira, não é? Desde Gênesis até aqui a palavra de Deus, porque a fonte é a mesma, que é Deus. O segundo ponto que precisamos observar é que o tempo está próximo. Enquanto aguardamos, precisamos observar que o tempo está próximo. E isso aqui está baseado no versos 6, 7 e 10 de Apocalipse. Nós já lemos o 6. O 7 fala, eis que venho sem demora, não é? Bem-aventurados que guardam as palavras desse livro. E o 20 fala que, diz assim, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E continua dizendo: o que é injusto, continue fazendo injustiça, o que é imundo, continue a ser imundo, e o que é justo, continue a praticar injustiça, e o que é santo, a santificar-se. Esse é o verso 10. A nossa lição diz que é certo que Jesus virá em triunfo. Os crentes precisam testemunhar a sua fé, como se Jesus viesse agora, não é? E vemos na Bíblia, né, relatos de pessoas que viviam como se Jesus viesse, naquela época do primeiro século. Né? As pessoas já esperavam a vinda de Jesus naquela época. E para mim e para você, isso nos alerta, não é? Nos traz de advertência. Precisamos saber que esse tempo está próximo. Precisamos viver como se Jesus viesse agora. Porque eu não sei o dia que eu vou morrer, você não sabe o dia que você vai morrer. Não é? E quando Jesus Cristo nos chamar, para nós ele terá vindo. Então a gente não sabe o dia que Cristo virá, seja nas nuvens ou seja ele nos chamando. Então precisamos estar prontos e preparados, não é? Nos santificando cada dia mais, como nos diz aqui no verso 10, não é? Praticando o que é justo, pratique mais injustiça, o que é santo, santifique-se mais, porque o nosso objetivo é ser parecido com Cristo Jesus, não é?
O terceiro ponto aqui que traz de advertência enquanto esperamos, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, é que a vinda de Cristo será de uma forma repentina, não é? Não será uma coisa devagar, mais ou menos, hoje anuncio, né? Talvez venha hoje, talvez, né, comece a avisar hoje para amanhã vir, não, vai ser de uma forma repentina. E aqui nos traz Mateus 24, 44, que diz assim, Mateus 24, 44, diz assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então não temos como saber quando será a vinda de Cristo Jesus. Como vemos aqui também, não é? Nos diz que só quem sabe é o Pai. Eu acho que é aqui no verso 36, ó. Isso mesmo, Mateus 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não tem como eu saber o dia que Cristo vai vir, não tem como você saber o dia que Cristo vai vir, ele vai vir de uma forma repentina. Precisamos estar preparados enquanto aguardamos a vinda do nosso Mestre. Ainda traz aqui 2 a Pedro 3, verso 10. 2 a Pedro 3, 10. Nos diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. Então ele virá como ladrão, ele virá sem avisar, ele virá de forma repentina e precisamos estar prontos. E naquele dia não haverá mudança de destino. Os que são salvos estarão garantidos para a vida eterna. Os que estarão perdidos serão conduzidos para a condenação eterna. Então, vemos aqui a importância de evangelizarmos, não é? A importância de propagarmos o evangelho e fazer com que mais pessoas sejam salvas e redimidas por Cristo Jesus, para que tenha a sua vida eterna garantida, não é? E não a sua condenação eterna. Continuando aqui na nossa revista, diz: crendo nas promessas. Jesus quem dará o galardão de acordo com as obras de cada crente. Isso está no verso 12. Isso está no verso 12, que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar para cada um segundo as suas obras. Então, essas obras aqui precisamos entender também que são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não é? São aquelas pessoas que não se prostram, que adoram apenas a Deus, que seguem os seus mandamentos, não é? E que são salvos para as boas obras, não é? O galardão aqui é traduzido como uma palavra grega, não é? Nossa lição nos traz, que significa salário ou recompensa. Então, Jesus concederá de acordo com aquilo que se fez, não é? Se você é salvo, se você é salvo para boas obras, você certamente tem as boas obras, não é? Então, se você é salvo, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você será recompensado por isso. Se você não quis, não é, servir a Cristo, se você não quis servir as normas e as regras que nesse livro maravilhoso que ele nos deixou tem, não é? As instruções para uma boa vida, não é? Para toda boa obra, como vimos aqui em 2 Timóteo, então terá também a sua recompensa, infelizmente, será a condenação eterna. O terceiro tópico da nossa revista, o quarto tópico, desculpa, da nossa revista é a permanência da revelação. Isso está no verso 18 e 19, que diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa, qualquer coisa, das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas
nesse livro. Então nos traz aqui a importância, não é? A importância de ser fiel à palavra de Deus, porque essa palavra, como vimos, ela é fidedigna, ela é fiel e ela é verdadeira. De fato, ela pertence a Deus. É palavra de Deus, não é? Então eu não posso chegar aqui de uma forma e acrescentar alguma coisa, ou trazer uma nova revelação, ou trazer uma nova profecia, ou determinar coisas que nesse livro não estão determinados. Não é? Eu não posso acrescentar e eu não posso tirar dessa palavra. Porque aqui é muito claro quando fala que acrescentando alguma coisa, Deus acrescentará os flagelos descritos nesse livro. E se qualquer coisa você acrescentar como dessa profecia, Deus tirará o seu nome do livro da vida, da árvore da vida. Então, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas escritas nesse livro. Então, precisamos entender que a revelação é a respeito de Deus e do Cordeiro, e a mensagem apocalíptica, ela é verdadeira, ela contém uma advertência a qualquer um que mexer nesses textos bíblicos. Ninguém pode mexer no que está escrito aqui. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. Precisamos entender que isso é palavra de Deus, não é? E aqui a nossa lição nos pergunta, nos questiona: será que esses versículos se referem apenas refere a Bíblia toda ou apenas ao livro de Apocalipse, né? E aqui diz que esse aviso é dado especificamente para aqueles que distorcerem a mensagem do livro de Apocalipse. O próprio Jesus é o autor do livro de Apocalipse, como vimos no capítulo 1, no verso 1, não é? Que diz que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, traz aqui que são palavras de Jesus Cristo, não é? Como tal, ele conclui que o livro confirma a finalidade das profecias. Então, aqui ele confirma a finalidade das profecias. Estas são as suas palavras e ele as adverte contra quem distorcê-las a qualquer situação, seja por meio de adição, de subtração, de falsificação, de alteração ou intencionais más intenções. Então, aqui essa advertência é muito explícita e severa, não é? Para quem mexer nisso. Mas aqui mais para frente, nos fala que isso se aplica também a toda a palavra de Deus, não é? Embora essa advertência de Apocalipse seja especificamente para o livro de Apocalipse, o princípio, não é? Por trás dessa aplicação, ela serve a qualquer pessoa que intencionalmente distorcer a palavra de Deus, não é? Então, vemos aqui que esse trecho aqui está especificamente para Apocalipse, mas obviamente isso serve para toda a palavra de Deus, porque como vimos, a fonte é a mesma, que é o próprio Deus. Devemos então ter cuidado em lidar com a Bíblia com atenção e reverência, não é? Para não distorcer a sua mensagem. Precisamos então ser fiéis também ao que está aqui escrito, não é? O quinto e último tópico da nossa lição é a mensagem para as igrejas de hoje. Aqui fala que o anseio da igreja, a esposa, a noiva, é que Jesus Cristo venha, não é? E a voz do Senhor ecoa novamente, confirmando a sua promessa de que Jesus virá, como vemos aqui no verso 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então aqui nos ressalta que o coração do crente deve estar aquecido, não é? Na expectativa dessa oração final de Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Pois toda a revelação de Apocalipse nos deixa claro que ele é um livro de esperança e não de desespero, não de assombro, não é? Então, para nós que somos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, esse livro é um livro de esperança para nós. A conclusão da nossa lição fala que, como nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Deus e o Cordeiro são fontes de água viva e jamais quem beber dessa água terá sede, não é? Quem estiver na Nova Jerusalém. Os crentes que vão, não é? Pelo Cordeiro e para o rio puro que corre do Cordeiro, o rio puro que corre do Cordeiro, o rio puro de água viva, que é claro como cristal.
e procede do trono de Deus e do Cordeiro, não é? Quem beber dessa água, que é Cristo, terá vida eterna e nunca mais terá sede, mas aqueles que preferirem o mundo serão como vasos rachados que não conseguirão reter a água da vida e morrerão sem conhecer o rio puro da água da vida da Nova Jerusalém. Aqui nos faz lembrar da mulher samaritana, né, no poço de Jacó, em João 4, quando em conversa com Jesus Cristo, Jesus diz a ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Não é? Nos faz lembrar dessa passagem. Então, vemos aqui que precisamos estar prontos, não é? Sabendo que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, não é? O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos, o nosso é cronometrado, a gente pode ver ali, o tempo de Deus não é? Diferente do nosso, como diz aqui em 2 Pedro 3, 8, 9, diz: mas vocês, vós amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente conosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então precisamos entender que Jesus Cristo virá e está perto, está breve, e que o tempo dele é diferente do nosso tempo, que ele virá como um ladrão, não é? Quando menos esperarmos. Então precisamos estar prontos, e também porque não sabemos o dia em que o nosso Senhor Jesus nos chamará para a eternidade. O dia que Cristo virá, nós não sabemos esse dia. Nós não temos como saber. E como vimos aqui, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, como já sabemos, não é? Aqui termina o livro com uma bênção, que é a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E assim termina Apocalipse, no verso 21. Que o favor e a poderosa influência de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Evidentemente, uma alusão às 7 igrejas da Ásia Menor e a de Cristo Jesus em todas as partes da terra e através de todos os tempos. Então, esse livro foi escrito para consolo e para renovar as forças da igreja perseguida da Ásia Menor, não é? Do primeiro século. E ela vem sendo, e ela serve de consolo, de advertência, não é? E traz promessas para a igreja até a vinda de Cristo Jesus. Então, o que tiramos daqui é que é um livro que nos traz esperança, é um livro que nos traz promessas, é um livro que nos traz admoestações e normas que precisamos seguir, precisamos guardar essa palavra, precisamos ler, entender, não é? Guardar, conhecer, ler com entendimento, não é? E guardar em nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus, para que quando vem alguma pessoa trazendo alguma profecia, trazendo alguma visão, trazendo alguma coisa que você, não é? Você vai ter o conhecimento, você vai saber o que a Bíblia te orientou e vai saber, não é isso que me espera, porque a palavra de Deus me diz assim, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, não é? Então precisamos ler, precisamos estudar mais a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração e praticá-la no nosso dia a dia. Então era essa a nossa lição de hoje. Foi um prazer enorme estudar o livro de Apocalipse, não é? Eu já tinha lido, mas não tinha estudado da forma como eu estudei aqui, pela dificuldade que é o livro, não é? Precisei estudar um pouco mais e precisava ainda mais, não é? Preciso ainda mais, mas para mim foi muito bom, não é? Me trouxe mais sede e de ler novamente, de estudar mais para maior entendimento. Nesse momento vamos encerrar a nossa aula, não é? Com oração, e domingo que vem começaremos então o livro de Gênesis. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, eu te louvo, ó Pai, te agradeço, porque tu pensaste, ó Pai, em todos os detalhes, Senhor. Te agradeço pelo teu amor imenso para conosco, Senhor. Te agradeço pelo teu cuidado, pela tua graça irresistível, pela tua misericórdia que se renova todos os dias em nossa vida, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque tu sabes da nossa fragilidade, ó Pai, mas mesmo assim, Senhor, tu nos usa como instrumentos teus. Muito obrigado, Senhor, por ser templo teu, ó Pai, por ser igreja tua, Senhor.
Muito obrigado pelas revelações que deixaste para nós aqui, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, Pai, de Te conhecer um pouco mais, Senhor, de estar mais perto de Ti, Senhor, de saber o que nos espera. Muito obrigado, Senhor, por todos os detalhes descritos na Tua palavra, Senhor. Põe em nós a sede, Senhor, e o desejo de estudar mais, Senhor, e de conhecer cada dia mais a Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.